As oscilações periódicas são dos fenómenos mais comuns na natureza e na tecnologia. E são vários os sistemas oscilatórios que nos rodeiam, mesmo que nem sempre nos apercebamos deles. Na realidade, há movimentos destes nos pêndulos de um relógio, nas cordas dos instrumentos musicais, nas pontes suspensas, como a ponte 25 de Abril, nos edifícios, no coração, nos neurónios, na corrente de circuitos elétricos, nas moléculas e até nos átomos. Todos estes osciladores possuem uma característica muito importante, a frequência própria da oscilação. O nosso coração, por exemplo, oscila com a frequência do batimento cardíaco. Uma pessoa a caminhar em passo normal tem uma frequência de passo próxima dos 2 Hz, ou seja, 2 passos em cada segundo. Quando os osciladores interagem, os resultados podem ser surpreendentes, como aquele que se verificou num dos mais célebres desastres da engenharia, o colapso da ponte de Tacoma Narrows, ocorrido em 1940 no estado norte-americano de Washington. As imagens ainda hoje impressionam, com uma ponte bamboleante que mais parecia construída de borracha em vez de aço e betão. Tudo aconteceu quando forças aerodinâmicas variáveis, provocadas por um vento de 64 km por hora, se acoplaram a um modo de oscilação de torção do tabuleiro, que começou a oscilar com amplitude cada vez maior e que acabou por se precipitar num colapso aparatoso que ficaria registado na história da engenharia civil. Esta amplificação da amplitude, devido a uma força impulsionadora exterior, que varia com uma frequência próxima da frequência normal do oscilador, designa-se por ressonância. Dois dos exemplos mais simples de osciladores acoplados estudados nos cursos de Engenharia e Ciências são os pêndulos acoplados e o pêndulo de Wilberforce. Com eles, é possível, recorrendo a cálculos relativamente simples, mostrar as principais características e os fenómenos mais importantes das oscilações acopladas. Os pêndulos acoplados são constituídos por 2 pêndulos idênticos ligados através de um fio e uma barra ou através de uma mola. As oscilações dizem-se acopladas porque a aceleração de um dos pêndulos depende da posição do outro. Sem acoplamento, os pêndulos oscilam com a mesma frequência natural. Aplicando as leis de Newton e admitindo que o acoplamento é fraco, obtém-se um sistema de 2 equações diferenciais acopladas, cujas soluções correspondem aos 2 modos normais de oscilação dos pêndulos. Num dos modos, os pêndulos oscilam com a frequência própria de cada um deles isolado e estão em fase. No outro, oscilam com uma frequência ligeiramente superior e estão em oposição de fase. Em ambos os casos, não há transferência de energia de um oscilador para o outro. Em geral, o movimento dos pêndulos é uma sobreposição dos 2 modos normais de oscilação, e se um dos pêndulos for posto a oscilar, mantendo o outro parado, verifica-se total transferência de energia de um pêndulo para o outro. Ou seja, quando um pêndulo para, o outro oscila com amplitude máxima e vice-versa. A frequência de oscilação é igual à média das frequências dos 2 modos normais. Os gráficos dos movimentos dos 2 pêndulos, em função do tempo, correspondem a batimentos. O pêndulo de Wilberforce consiste numa mola helicoidal com um cilindro que pode oscilar de várias maneiras distintas, para cima e para baixo, no modo longitudinal, rodando, no modo de torção, e como um pêndulo, embora este último modo não seja usualmente considerado. Este pêndulo foi inicialmente concebido por Wilberforce para medir os parâmetros elásticos do aço e tem a interessante característica de, no mesmo objeto, poderem ocorrer 2 tipos de oscilações distintas acopladas. Ajustando o momento de inércia do cilindro através de uns parafusos, é possível que a frequência do modo longitudinal seja igual à frequência do modo de torção. Nesse caso, a energia é totalmente transferida de uma oscilação para a outra, verificando-se ressonância. Este fenómeno de acoplamento de osciladores é muito comum em estruturas como pontes suspensas, pois as vibrações do tabuleiro da ponte podem induzir vibrações nos cabos e vice-versa. Além disso, vibrações exteriores à estrutura, como pessoas a caminhar ou ventos oscilatórios, podem também excitar um dos seus modos normais, fazendo aumentar a amplitude das oscilações e provocando ressonância.
Um dos exemplos mais espetaculares de acoplamento de dois osciladores foi aquele que se verificou na inauguração da Ponte do Milénio, em Londres. Os milhares de peões que atravessaram a ponte nesse dia e que caminhavam com passo aleatório começaram por provocar pequenas oscilações laterais do tabuleiro, da direita para a esquerda. Quando começaram a sentir esse movimento e para poderem caminhar sem cair, as pessoas da multidão sincronizaram os seus passos entre si. Sem se aperceberem e sem intenção, os peões estavam a exercer sobre o tabuleiro uma força variável com a mesma frequência de um modo normal de oscilação deste, fazendo com que houvesse transferência de energia das pessoas para o tabuleiro e vice-versa, e com que a ponte entrasse em ressonância. Este fenómeno de sincronização das oscilações não tinha sido previsto nem observado durante os testes, pois o número de pessoas usado não tinha sido suficiente para provocar movimentos laterais perceptíveis do tabuleiro. Esta estrutura teve de ser fechada para serem colocados amortecedores que evitam a ressonância e só passados 18 meses voltou a ser reaberto ao público.